Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Olá, bem-vindos ao podcast Torres Vedras é. Hoje temos aqui para falar connosco Joana Carapeta, que tem o seu negócio de homestaging, chamado Cenário, Homestaging e Interior Decor, e Filipe Henriques, que tem um negócio de venda de vestuário online. Podem encontrá-la nas redes sociais em pi.closet e também com uma loja física em Torres Vedras. E portanto hoje estamos aqui a falar um bocadinho sobre empreendedorismo e um bocadinho antes de começar com o empreendedorismo ia pedir à Joana e à Filipa que falassem um bocadinho de si, quem são a Joana e a Filipa e qual é a vossa relação com Torres Vedras. Filipa. Então, o meu nome é Filipe Henriques, sou a empreendedora que está por trás da Pi.Closet. Comecei do zero, nem sequer achava que ia ter uma loja sequer um dia, mas aqui estou eu. Tirei Gestão Comercial e Vendas na faculdade, um CETESP. Entretanto não concluí porque não conseguia mesmo dar conta das duas coisas e pensei, porque não aproveitar realmente a onda do que eu realmente gosto e gosto de fazer. E então comecei a minha loja online de roupa, continuei. Entretanto abri a minha primeira loja física que estava situada no Pátio Amarelo e entretanto troquei por uma maiorzinha que fica ao pé do Sporting Torres, mesmo à frente. Sou uma pessoa super extrovertida, gosto de novas aventuras, novos desafios, vejo cada oportunidade como se fosse única, falo pelos cotovelos, adoro vender, adoro comunicar, até porque outra área que eu gosto muito é a parte da comunicação. E acho que é um bocadinho sobre mim. Quando entram na minha loja provavelmente não estão à espera de sair com uma saia das bolinhas porque não estão habituadas e acabam por sair e gostarem mais delas próprias, ou seja, as minhas clientes. Trabalho muito mais online do que em loja física, no entanto estou sempre disponível para abrir as portas. Porquê? Porque graças a Deus tenho muito trabalho e não consigo dar conta de tudo, mesmo com a Team Pi, com a minha avó, com o meu avô a ajudar-me a levar as encomendas, que às vezes trabalhamos no circo de malabarismo com as encomendas todas até chegarmos ao CTT, que é um grande desafio. Eu acabo por tentar dar conta de tudo e não conseguir estar em todos os lados, mas tento sempre fazer o meu melhor. Já lá vamos. Portanto, Filipa, grande apresentação. Vamos já depois perceber aí um bocadinho essas dificuldades ou esses desafios no teu empreendedorismo. Portanto, já disseste que tinhas estudado em Torres Vedras, não é? Sim. E és de cá, és uma jovem, não é? Portanto, não vou dizer que passaste a tua juventude cá, porque ainda estás a passar, és uma jovem adulta, não é? Mas a tua infância também foi vivida em Torres Vedras e o teu crescimento foi feito cá? Foi em eu vivi no Cadaval, entretanto a minha mãe, devido a questões pessoais, separações, veio para Torres. Comecei sim a ser um bocadinho torriense e eu acho que sou muito mais torriense. E já te consideras torriense, não é? Já, sim, mesmo, claro. Mesmo muito, sou mesmo cá da casa, especialmente da minha freguesia, não é? Que é Santa Maria São Pedro de Matacães, que é aqui do centro. Mas sim, considero-me torriense. Ok. Joana, também és torriense, não é? De Gema. Então, e conta-nos um bocadinho, quem é a Joana e esta ligação com Torres Vedras, como é que a vives? Sim, então boa tarde, eu sou a Joana, sou torriense desde que me conheço. Torres Vedras durante toda a minha adolescência para mim era o melhor sítio do mundo. Apesar de já conhecer outros mais, continuo a ter um grande carinho por esta cidade e pelo concelho, e naturalmente seria sempre aqui que eu me queria estabelecer e que eu gostaria de trabalhar, até porque sempre disse isto, não há nada melhor do que trabalharmos ao pé de casa. A Joana é mãe, neste momento reside numa freguesia aqui próxima, que é a Ponte do Rol, que também seria das poucas freguesias que escolheria à parte da cidade. Trabalhei 10 anos, cerca de 10 anos na área dos eventos, foi na área dos eventos que me licenciei. Depois trabalhei também na área dos vinhos, mas relacionado com eventos, e daí também resultou uma pós-graduação de wine business. É uma paixão que eu tenho, os vinhos. A bricolagem e o do it yourself andam sempre de mãos dadas comigo, sempre que olho para um objeto, sempre que olho para um material qualquer, imagino logo o que é que eu posso fazer com aquilo, ou fica-me a totar
na ideia do que é que eu posso fazer com aquilo. Portanto, a criatividade anda sempre de mãos dadas. E há cerca de ano e picos, depois de ter estado 3 anos imigrada na Suíça, voltei. E foi quando engravidei da minha segunda filha, que estava, portanto, numa fase de passagem de trabalho, portanto, que tinha terminado uma missão e estava em busca de outra, e que pensei, por que não fazer aquilo que eu sempre, se calhar, quis fazer e nunca me apercebi. Tanto que depois de uma perda muito grande que eu tive na minha vida, que foi a minha mãe, que era a pessoa que eu dizia que nasceu com um dom para a decoração, foi com ela que eu aprendi muito, e foi ela que também me deu esta força e este input na parte da certificação em decoração de interiores, que foi a primeira certificação que eu fiz nessa altura. Mas o meu olho, que é um olho mais virado para o marketing, também para as vendas, estava muito curioso sobre esta área, que é o homestaging. E agora explica-nos um bocadinho, pegar aí, está bem? E para Sim. explicares um bocadinho, quem não conhece este conceito de homestaging, o que é? Sim. O homestaging nasceu nos Estados Unidos há cerca de 50 anos. Houve uma senhora chamada Barb, que, com a sua experiência na Broadway e nos teatros da Broadway, era agente imobiliária, consultora imobiliária na altura, e começou a sentir muita dificuldade em vender casas. E então, com a sua experiência de encenar palcos, decidiu uma vez experimentar encenar uma casa que estava vazia e vendeu-a rapidamente. E começou a incluir esta técnica em todas as outras casas que tinha para venda. E o que é verdade é que esta técnica se tornou um verdadeiro sucesso. E ela, hoje em dia, é um ícone. Ela já é uma senhora de 70 e muitos anos, mas tornou-se uma marca, tornou-se um ícone, e foi ela que inventou este conceito do homestaging, portanto, encenação das casas. E para quê? Para lhes dar maior valor, para as vender mais depressa, para criar emoção, utilizando depois aqui uma série de estratégias, que podemos falar um bocadinho mais à frente, mas uma série de estratégias que instigam no potencial comprador emoção e imaginar-se a viver naquele espaço. E, portanto, o homestaging é muito isto, é a encenação de casas para as valorizar, e é do puro marketing do mercado imobiliário. Nós vemos muito isso nos filmes, não é? Não sei se acaba por ser, mas essa não é puro... Quer dizer, não sei se vai a este extremo, mas pôr quase o bolo acabado de fazer em cima do balcão, não é? Para as pessoas depois entrarem e sentirem o cheiro. Nem mais. A utilização dos 5 sentidos é muito uma das técnicas que podemos utilizar. Nas texturas dos tecidos, no olfato, seja ele num aroma que se coloca nos sticks, seja no bolo acabado de fazer, as cores através do olhar. Portanto, temos aqui, conseguimos trabalhar os 5 sentidos nesta área, que é super interessante. Ok. E o homestaging é aplicável a espaços que estejam vazios? Imagina, uma casa nova, eu sou um empresário, sou um construtor que acabei, portanto, quero fazer isso para arranjar novos clientes, ou eu que tenho a minha casa e que a quero vender e que já lá tenho mobília e que não quero tirar a mobília que já lá está. Há diferenças depois no homestaging nestes espaços? Há diferenças nestes espaços. O homestaging pode atuar, eu costumo dizer, em 3 espaços diferentes. Em imóveis ocupados, imóveis vazios e em alojamento local. Em imóveis ocupados é exatamente isso. Temos um proprietário que reside num imóvel e quer vendê-lo. O que é que vai acontecer? É muito desafiante para o homestager, porque aí vai ter que utilizar o que o proprietário tem, vai ter que despersonalizar o espaço por completo, e depois aqui entramos um bocadinho no foro pessoal de cada família, porque vamos imaginar, se tu fazes uma coleção maravilhosa de canecas que tu adoras, eu vou ter que mexer nessas canecas e vou ter que as retirar, e portanto há aqui uma conexão que vai para além daquilo que é um imóvel ou para além daquilo que é a venda, não é? As pessoas têm que deixar isso completamente nas tuas mãos, não é? Têm que confiar no processo. Têm que confiar, exatamente. E portanto sim, é possível fazer num imóvel ocupado, despersonalizando e utilizando a criatividade para expor o melhor possível ao nível da circulação e da iluminação e tudo mais. Um imóvel vazio, poderíamos utilizar mobiliário de cartão, que é exatamente para encenar, preencher o espaço, ou um mobiliário real. Isto depois vai consoante o valor de cada imóvel, ok? Então, quando as pessoas te procuram, dão-te um budget,
olha, só posso gastar até... Pode acontecer, X. sim. Pode acontecer a pessoa ter um budget ou pode acontecer a pessoa dizer-me quanto é que custa fazer este trabalho. E depois só no alojamento local, deixa-me só terminar este raciocínio. No alojamento local é tornar cada espaço o mais apelativo, o mais atrativo possível nas fotografias para se destacar dos demais e utilizar determinados detalhes que nós colocamos em cada espaço que vão diferenciá-lo dos outros, seja o detalhe do sabonete, do cesto de boas-vindas, dos chinelos de quarto, portanto, pequenos pormenores, portanto, além de tudo o resto, não é? Mas aqui no alojamento local já se utiliza pequenos pormenores neste sentido. E que acabam a fazer toda a diferença, não é? No mundo em que há tanta oferta, depois tem que ser o detalhe que acaba por... E em que o cliente está cada vez mais exigente e sabe cada vez mais, não é? E procura cada vez mais a diferenciação também. Okay. E depois, só para terminar, Cristina, desculpa, Força. há ainda um modelo que eu estou agora a conhecer cada vez mais e que depois vai de encontrar aquilo que é este projeto que eu acabei agora de fazer, que é o homestaging chamado chave na mão, em que existe um investidor que compra um espaço, remodela ou não, mas diz-me, eu tenho este budget, tu tens que fazer-me o homestaging todo nesta casa, mas tens que a pôr pronta a habitar. Ou seja, quem a comprar só tem que levar a malinha da roupa e um saco com a comida para fazer o jantar. Portanto, tudo o resto eles têm em casa. E, portanto, este foi o meu último desafio. É o que eu chamo homestaging chave na mão. E isto é um trabalho em que vais dizendo às pessoas o processo ou como vai ficar, ou as pessoas só veem no fim? Ou seja, existe a possibilidade de eu fazer a contratação e depois não gostar do resultado final? Eu vou acompanhando o processo ou como é que acontece? É assim, normalmente os proprietários ou os consultores imobiliários, não quero parecer mal a dizer isto, mas não são eles propriamente que têm que gostar do resultado final. Neste caso aqui, quem tem que gostar é o público em geral. E, portanto, aqui trabalha-se com cores e com mobiliário que vai agradar, ou que nós sabemos que vai agradar ao maior número de pessoas, porque o resultado ou o ponto que nós queremos atingir é a venda final da casa. E para isso precisamos de saber utilizar o melhor possível o mobiliário, agrade ele ou não a quem está na casa a ocupá-la, não é? Mas a priori não vão desgostar. Depois também há um briefing inicial, não é? Portanto, em princípio estão todos alinhados depois para o que, sim, que acontece, não é? Sim. Eu acho que aqui o importante também é dar sempre um toque de personalização ou de personalidade a cada espaço. Porque o espaço também ser simplesmente branco e bege também não é isso que vai agradar. As pessoas também gostam de ver algo diferente, não é? Claro. E então eu aposto um bocadinho nessa máxima de, muito bem, a base é neutra, mas vai ter cor ou vai ter um detalhe que se vai destacar das outras casas, uma peça, seja ela em material orgânico ou outro, não é? Mas eu gosto de apostar nisso. Ok. Filipa, aqui estávamos a falar um bocadinho da surpresa. Eu adoro cor. Boa, é isso que te ia perguntar. Acho que a minha marca é conhecida pela diversidade de padrões, cor, peças diferentes que não se vê no outro tipo de lojas. Sim. E nós estávamos aqui a falar um bocadinho deste briefing inicial. Isto também acontece quando as pessoas entram numa loja de roupa a dizer, olha, eu procurava isto ou aquilo. Estavas a dizer há pouco que as pessoas às vezes saem de lá com saias que se calhar não seriam a sua primeira escolha. Como é que isto acontece? Existe esta personalização depois na escolha? Sim, por exemplo, a Cristina... já percebi que, por exemplo, é uma pessoa simples e depois gosta de um detalhe. Pronto, as minhas clientes, por exemplo, tenho clientes que são muito básicas, que gostam, por exemplo, de uma túnica branca, uma calça bege, uma calça colorida, uma calça preta, mas depois têm dificuldade em apostar, por exemplo, usar uma camisola de malha com umas flores, ou um casaco com uma lantejoula, ou um casaco de malha com uns botões de formatos diferentes. Ou mesmo pessoas que estejam habituadas só a usar calça e que têm dificuldade no uso da saia por questões das pernas, não gostarem das suas pernas. Ali na minha loja eu acho que entra-se corcunda, sai-se direito, ou seja, entra-se com um gosto, sai-se com outro. E tenho mesmo muitos clientes minhas que dizem: Filipa, eu não usava saias com padrões, eu odiava padrões. E eu agora só consigo usar cor e padrão. Eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que levo... o poder da mulher e a autoestima, acho que as minhas clientes estão muito mais elevadas e sentem-se muito melhores com elas mesmas do que, se calhar, há um ano atrás, quando simplesmente usavam cores neutras. Agora não,
dizem, oh meu Deus, estou a usar uma saia com os folhos. Arriscam um bocadinho mais, não é? Sim, arriscam e realmente começam a pensar nelas e não o que é que os outros poderão pensar. Se gostam de usar uma saia com padrões ou com folhos e um colete assim chamativo com os pompons, porque é que não poderão usar? Eu acho que... Às vezes só estão à procura daquela forcinha extra. Sim, e há muitos clientes que se baseiam sempre pelas coleções básicas e que estão na moda e que aquela influencer tem, eu também quero. Não, sejam vocês próprios, vocês gostam de amarelo, usam amarelo. Ah, mas eu não gosto da roupa. Tenta, se não tentaste, como é que sabes que gostas? E eu levo isso muito para a minha vida, que é, eu acho que as pessoas devem ser o que as pessoas gostam de ser e não o que os outros querem que elas sejam. E na roupa é igual. Se gostam de uma cor, porque é que não podem usá-la só porque os outros andam todos de calça preta, camisa branca, com um detalhe? Não, façam diferença. Andem na rua e Piclosa até assim. Sais à rua e sabes que estás vestida de ti, porque é completamente diferente. Pelo menos eu tento que seja. E as pessoas depois acabam por procurar também para essa consultoria, não é? Para esse aconselhamento. Sim, aliás, as peças que eu vendo mais é as peças que são mesmo fora da caixa. São peças únicas, super diferentes. O que é bom é que não altera o preço só porque é uma peça diferente, ou seja, eu mantenho sempre a mesma, tento sempre manter os mesmos valores, mas lá está, tenho esta vertente, mas também tenho, por exemplo, a minha mãe, que só usa quase roupa preta. Ia-te perguntar isso, o teu público é um público mais jovem ou se é diversificado? Posso dizer que atualmente fiz um estudo e as minhas clientes variam mais dos 30 aos 60, do que propriamente jovens. Quando eu digo jovens, digo adolescentes dos 16 aos 25, mais ou menos. Tenho muito pessoal da minha idade, tipo 24, 22, 20, e tenho muito pessoal com 40, já na casa dos 40, o que é muito bom. E só agora é que usam o que realmente elas gostam. Se calhar também há uma outra mentalidade para a roupa que nós agora, pessoas mais velhas, nos permitimos usar, que se calhar antigamente talvez não é? Os tempos também vão mudando um bocadinho as modas. Sim, não é? e os estilos mesmo, a maneira como se usa. Mas nós quando olhamos para um estilo, pronto, a minha loja não é assim uma coisa assim, uau, o que é que ela está a vestir? Não, é simplesmente usar cor, dar vida, mais alegria, mais boa disposição, sair bem disposta, vou trabalhar, ok, vou fazer uma coisa que se calhar não é o que eu mais gosto, mas olha, vou bem vestida, vou dar as vistas, ou seja, pronto, é dar valor a si própria. E acho que isso é muito importante nas mulheres, que acho que às vezes resguardamos um bocadinho e tentamos não chamar tanta atenção, mas nós temos que chamar a atenção. Porque... Ou às vezes procuramos muita validação do outro para aquilo que nós gostamos, não é? Ou dos maridos, ou dos amigos. Ou... E não, temos que ser nós em primeiro lugar, gostarmos de nós, gostarmos das nossas coisas e depois aí vem o que tiver que ser, mas... Claro. E, portanto, tu acabas por dar confiança a essas pessoas para escolherem, para vestirem o que querem, mas tu, para venderes, também tens que ter um nível de confiança, porque também estás, por exemplo, nas redes sociais a vender as tuas roupas, não é? Sim, é assim, quando as marcas, por exemplo, entram em contacto comigo, e a maior parte delas eu tento ajudar um bocadinho marcas como as minhas, não digo tanto de roupa, porque por acaso nunca tive assim grande abertura, mas, por exemplo, também vendo aço inoxidável e tenho bastantes lojas com o mesmo produto que dizem, olha, podes-me ajudar, e eu sou uma pessoa super aberta para isso, tento sempre ajudar as outras lojas, até que criei, quando foi o Yellow Market, que juntámos mais de 12 marcas torrienses, de diversas coisas, entre coisas de bebê, a velas, a cheirinhos, a chocolates, e eu isso nas redes sociais, o que eu acho que se destaca em mim é que, primeiro, sou péssima a editar os vídeos, eu acho que o que sai é o que vai, porque eu não sou lá muito boa nessas coisas. E então acho que as pessoas acabam por ver que realmente se eu gostar daqueles brincos eu vou dizer que gosto. Se eu não gostar, eu posso não gostar, mas a minha avó pode gostar, então ela vai usar. Ou... A tua avó que participa nos vídeos, não é? A minha avó é uma comédia. É uma comédia. Ainda agora, a última parceria que eu fiz foi de uma marca de gomas super giro, e ela a provar a goma, nem eu tive tempo de mostrar o pacote e ela estava a comer as gomas, não é? Mas ela é muito engraçada, aliás, é o meu grande apoio. O meu avô é mais a levar as encomendas, ajuda-me na parte lá dos correios, e antigamente, quando ainda era novata, ainda tenho muito a aprender, mas ele carimbava os sacos com o carimbo. Muito bem. A minha avó ajuda-me tudo o resto, ajuda-me nas lives, a embalar as encomendas, mas sim, para além disso, faz os vídeos comigo, mas respondendo à pergunta, eu acho que sim, eu tenho que ter autoestima, e tenho, mas também porque acho que é mesmo, tipo, eu sou sem filtros. O que eu sou, quem gosta, gosta, quem não gosta, está tudo bem.
E acho que é Joana, tu também tens que estar muito exposta nas redes sociais, não é? Para também dares a conhecer o teu negócio. Como é que é essa abordagem para ti? É fácil, não é fácil? Porque o homestaging, quer dizer, é um bocadinho mais nos bastidores do que, por exemplo, um negócio de roupa, não é? Como é que é esta experiência de te promoveres? A experiência até agora tem estado a ser positiva. Eu comecei em meados de maio também a nova página, porque pronto, tenho a minha página pessoal, que é uma página fechada, onde eu participo mais para a minha família e amigos. Esta página é uma página bem mais de cariz profissional, onde eu tento, sobretudo, e em primeiro lugar, antes do meu trabalho até, esta luta de desmistificar o homestaging, não só na Zona Oeste, que é para onde eu quero atuar e para onde eu pretendo atuar mais, mas no Portugal inteiro. O homestaging está cá há muito poucos anos. Ainda é visto como um raio ameaçador, muitas vezes para a parte para o imobiliário. E eu quero alterar isso, porque na verdade não é isso. O homestaging é um parceiro de braço direito com o consultor imobiliário, com o investidor, com o proprietário. Porque não és tu que vais fazer a venda, não é? Tu vais acrescentar, não é? Exatamente, eu vou acrescentar. O meu objetivo aqui é ser o braço direito dessa pessoa que está a vender e ajudá-la a vender melhor, por maior valor, com mais valorização, a encontrar o valor certo do imóvel, a criar a conexão com a pessoa que visita e, portanto, eu acho que o homestaging em Portugal entrou um bocadinho... lá está, as pessoas ficaram um bocadinho com a ideia, o que é isto? O que é que vem para aí? Mas vai vender? Não, o homestaging é uma ferramenta de marketing. É a suspeita da ameaça, não é? Um bocadinho, eu acho, pelo menos foi isso que eu senti, à medida que fui fazendo o curso de especialização, a certificação, era isso que eu sentia muito, porque eu comecei a falar com pessoas, não é? E as pessoas parecia que ficavam, primeiro, muita gente não sabe o que é, e quando sabem, pois, sim. Mas tem a certeza que sabe o que é, posso explicar. E eu noto, por exemplo, agora com esta última abordagem que eu fiz para o evento, que depois daqui a bocado já divulgo, eu notei um ouvido mais atento. Não sei se pela minha forma de falar com as pessoas, mas eu notei, principalmente nas agências imobiliárias, um ouvido mais atento. E eu quero muito acreditar, e tenho também feito o trabalho em prol disso, exatamente nas redes sociais, a explicar o que é, que benefícios tem, como é que o homestager trabalha, o que é que ele faz. Portanto, tem sido muito mais esse o meu trabalho neste momento, para desmistificar e levar o homestaging mais além, do que propriamente divulgar o meu trabalho. Portanto, o primeiro grande momento será em breve, mas é esse o meu intuito nas redes sociais. A exposição, pronto, nós sabemos que faz parte, não é? É o que é, tem sim, que ser. Exatamente. E eu, como me assumi, sendo a cara da cenário, tenho que estar na frente de batalha. E diz-me uma coisa, quando tu preparas uma casa e imagina que estás a trabalhar para um consultor imobiliário e ele vai lá, tu estás presente no momento em que há a visita? Ou não? Ou preparas só e depois... Não, não estou presente. O importante para mim é deixar, nem que seja uma checklist, de tudo aquilo que tem que ser feito antes da visita. Como, por exemplo, acender as luzes todas, levar um pão fresco com uns croissants para colocar na mesa do pequeno almoço, pequenos detalhes que devem ser feitos, limpar muito bem todas as áreas, por exemplo, num imóvel ocupado, limpar muito bem aquilo que foi, exatamente, as toalhas colocadas no sítio certo, as camas feitas daquela maneira. Nesse caso, há que tirar fotografias a tudo quando o trabalho é finalizado, fazer um leve caderno, como uma memória descritiva, para quando existem visitas, a casa estar como o trabalho foi feito, pronta para a visita. Pois, mas esta explicação também ajuda a desarmar aqui um bocadinho esse medo, não é? Porque tu acabas por não interferir nessa ligação, se calhar nem vais conhecer as pessoas que vão visitar o imóvel. Não. Nem é esse o objetivo, não é? Nem Portanto, é esse o objetivo. É mesmo um trabalho complementar. Exatamente. E achas que esse é o maior desafio do teu negócio, é dar a conhecê-lo? Ou existem outros? Eu acho que para já é dar a conhecê-lo. Todos os outros desafios virão depois. Eu, por exemplo, acho que um imóvel ocupado é um desafio grande de se fazer um homestaging. Exatamente porque mexe na vida das pessoas, na vida pessoal. Mas para já um dos grandes desafios é exatamente este, é fazer as pessoas acreditarem que este é um benefício, não é uma luta contra, é uma coisa boa.
E na questão de imóveis que estejam livres e em que tens que tu fazer a decoração, existem lojas a que tu vais e que são tuas parceiras, ou depende muito da vibe que queres dar ao imóvel, não é? É difícil escolher o mobiliário ou saber onde procurar, porque depois também tens para todos os preços, não é? Como é que isso faz? É conforme a casa em si? Cristina, deixa-me só fazer-te um apontamento em primeiro lugar, que é o homestaging é o contrário da decoração. Ok. sim, mas no sentido é normal. O espaço vazio, não é? Porque estavas a dizer que muitas vezes utilizas o cartão, não é, para simular, mas há situações em que pode ser o espaço já para viver, completamente, não é? Mas deixa-me só deixar-te este detalhe, claro que sim, é um detalhe muito interessante e que as pessoas ficam, ok, tu decoras casas, não é? Eu decoro casas na área de decoração de interiores. Eu ensino casas na área do homestaging. Isto porquê? Porque decorar é personalizar, é eu ir ter contigo à tua casa e tu dizeres-me assim, eu adoro azul e verde. Achas que podemos fazer aqui uma sala azul e verde? Com certeza. Mesmo que eu achasse na minha cabeça que ali ficava bem vermelho. Pronto. Se é o que o cliente gosta, vamos personalizar, vamos decorar com aquele intuito. No caso do homestaging, eu vou ter que encenar e preparar o imóvel para vender. Mesmo que o cliente me diga assim, olha, eu adoro estas cortinas amarelas. E eu digo-lhe, pois, mas esse amarelo não pode ficar aí. Vamos substituir por outra cor, que eu saberei qual é. Porque não vai, pronto, agora esse amarelo também não é a melhor cor, mas vá, um azul escuro, adoro estas cortinas azuis escuras, podem ficar, e eu se calhar vou dizer que não. Porquê? Porque estrategicamente não é a cor indicada para colocar numa janela para o efeito que se pretende. Não pronto. tem a ver com o gosto pessoal, não é? Ainda agora a questão que me colocaste, no caso de ser um imóvel vazio e que eu tenha que fazer o homestaging para ele, claro que sim, eu tenho que ter uma paleta de cores. E essa eu defino sempre, seja para a decoração de interiores ou seja para o homestaging. E através dessa paleta de cores, eu normalmente inicio tudo num ponto. Eu escolho um item, que pode ser um tapete, ou pode ser um sofá, ou pode até ser um candeeiro, e é a partir dele que eu vou tirar tudo. Pronto. Este último projeto que eu fiz foi através do tapete que tudo voou à volta. Pronto, eu tenho esta forma de trabalhar, há outras pessoas que terão outras, mas eu costumo, sobretudo, fazer assim. E depois, claro, tentar usar cores que sejam neutras, mas que tenham personalidade. E é por aqui que eu caminho. E achas que, portanto, disseste que esse conceito foi iniciado nos Estados Unidos, não é? Torres Vedras tem uma mentalidade aberta para... ou seja, disseste que é um desafio, mas até que ponto é que achas que vai ser valorizado, não é? Onde é que te vês daqui a uns anos? Achas que isto vai ser moroso, não é? Sim. Eu acredito muito em Torres Vedras e nos torrienses. Eu acho que apesar de sermos um povo muito especial, porque sabemos que Torres Vedras é especial e... já não é a primeira pessoa que me diz, já morei em tantos sítios, mas Torres Vedras, meu Deus, somos um povo muito especial. Mas eu acho que por sermos especial, eu acredito que nós também aceitamos coisas diferentes e gostamos de coisas diferentes. E eu quero acreditar, e foi por isso também que eu escolhi Torres Vedras e, claro, o Conselho e a Zona Oeste, não é? Porque é a minha querida Zona Oeste, é a minha querida Torres Vedras para trabalhar aqui, para já, porque não existe outros homestagers a trabalharem aqui na zona e com marca aberta, como é o meu caso. E, portanto, achei que era desbravar um bocadinho aqui um solo ainda bebé, não é? E depois, porque eu acredito que me possa ver daqui a uns anos, não só a trabalhar aqui em Torres Vedras e ser uma referência no que toca ao homestaging e também à decoração de interiores, mas focando mais aqui no homestaging, não só em Torres Vedras, mas também mesmo com o selo Zona Oeste. Mas acredito que não vai ser fácil e que vai ser moroso, como muitos negócios, não é? Aliás, como todos, eu creio que sinto que neste momento estou a semear para poder colher mais tarde. Mas como és pioneira, esse trabalho se calhar depois vais desbravar para outros que seguirão, não é? Com todos os benefícios de seres a primeira para isso. Com certeza que sim, e eu sou muito colaborativa e adoro fazer parcerias e tudo mais, e sou com certeza a primeira a dizer que sim a uma parceria com outro ou outra homestager.
daqui da zona, obviamente que sim. Terei muito gosto nisso e terei gosto também em ensinar quem pedir para aprender. Quem sabe um dia a área de formação, não sei. Para já é semear e desmistificar esta área. Filipe, e os teus desafios, quais são? Já sabemos que é a gestão de tempo, não é? Porque tens que fazer muita coisa, ainda que contes com a ajuda dos teus avós. E mais, por exemplo, para lidar com o público, é um desafio lidar com o público online? Para mim não. Aliás, eu acho que muitas das lojas dizem que esse é um principal desafio, que é tentar perceber e adaptar-nos um bocadinho às personalidades de cada pessoa. Mas eu levo a vida muito na tranquilidade, ou seja, para mim está sempre tudo bem. Se uma pessoa que entra numa live minha é um bocadinho antipática, então porta a ser mentira da casa, ou seja, eu não levo os insultos e as coisas más como críticas, eu levo como aprendizagem. E então eu acho que às vezes cruzarmos com pessoas menos positivas vai trazer no dia depois uma coisa melhor em mim. E eu agarro mais coisas boas, que é, eu tenho bastantes desafios. Eu tenho agora uma loja, não é, nova, mas eu gostava muito de aproveitar o meu à vontade também para falar com as pessoas em público, também mostrar um bocadinho da parte da comunicação com a minha loja, sendo que há muitas pessoas que se identificam comigo e com a minha personalidade e com a minha pessoa, tentar passar às pessoas não só o que é ter uma loja, mas também uma pessoa jovem que tem muitas coisas que se preocupar, porque há muita gente que diz, olha, eu gostava de abrir uma loja, mas as pessoas não sabem o que está por trás de uma loja, ou seja, não é apenas vender, tem muito, quando eu digo que não tenho tempo, não quer dizer que eu não consiga arranjar tempo, mas há muita coisa para se fazer por trás, por exemplo, de uma live, não é apenas ligar uma câmera, vender e no final vamos dormir, não, existe responder às mensagens, ver se os clientes estão satisfeitas, perceber o feedback, antes disso embalar as encomendas, verificar pagamentos, ver se está tudo certo, colocar as moradas. E eu tenho clientes, por exemplo, eu comecei em junho de 2024 no meu quarto, eu tenho clientes minhas desde o meu quarto, que ainda hoje me compram, ou seja, o meu objetivo é sempre ter novas clientes, que é o meu principal objetivo, é tentar atingir o máximo de população possível, qualquer idade, qualquer estilo, mas tentar também aprender a lidar com novos gostos, novos desafios, mas sim tentar, como é que eu hei de explicar? Não perder, se calhar, aquelas que também começaram contigo e a tua identidade, não é? Sim, a minha identidade, ou seja, eu atualmente tenho um grupo, que é a Team P, que nós já somos mais de 125 pessoas num grupo, mas só estão lá mesmo clientes, e nós falamos do nosso dia-a-dia, mesmo nos dias que nos sentimos um bocadinho mais em baixo, nós estamos umas para as outras, acabamos por, ok, afinal sim, amanhã vai ser um bom dia, e depois mostramos os nossos outfits, ou seja, é uma comunidade. E o meu objetivo é manter sim essa comunidade e tentar ter muito mais novas clientes também na minha loja. Eu acho que esse é tipo o meu principal objetivo. E depois pronto, é manter a minha loja que tenho, mantê-la. E se calhar um dia abrir noutro sítio, ou mesmo poder também, como a Joana disse, tentar passar algumas coisas que eu sinto que são necessárias para quando se tem uma loja, porque há muitas pessoas que vendem uma camisola, ok, já vendi uma camisola, já tenho o dinheiro. Não. Tu primeiro vendeste um artigo, mas depois disso é que se vai ver que realmente se as pessoas gostaram do seu atendimento, gostaram do teu produto, se voltariam a comprar. E acho que é muito por aí, mas o meu principal objetivo é ao máximo de tentar ter novas clientes, manter as minhas Team P e se calhar um dia abrir assim mais umas lojas. É onde te vês daqui, imagina, 10 anos, é a seguir este caminho? Sim, e eu felizmente quando faço lives eu consigo sempre vender algumas peças, é muito bom. Se calhar há lojas que nem sempre conseguem fazê-lo, porque existe sempre picos altos e baixos. Como a Joana estava a dizer, se ia ser um desafio, sim, o povo torriense é muito fechado,
demora-se um bocado a ganhar a confiança e a mudança, que eu noto isso também, porque mesmo tendo a porta aberta, as pessoas têm um bocadinho às vezes de entrar porque já estão habituadas ao comum e às lojas antigas, e então o novo é sempre, uau, o que é isto? Tem aquele acanhamento, não é? Sim, mas eu acho que isso também acaba por ser bom, porque por norma o que aparece é sempre diferente do que está, e então isso também acaba por ser um desafio. E outra coisa que eu também gostava de propor também à Câmara e à Proma Torres, o que fosse, era, eu sei que os mercados e isso que há, e peço já que assim fica já e não me esqueço, que é, tentam muito puxar as marcas mais caseiras, as que fazem em casa, têm negócios em casa. O artesanato. Exato, artesanato. Mas acho que também seria importante puxar as lojas realmente que estão em torres. Não só seja de roupa, como se a Joana tivesse já um espaço aberto ao público, tentar também puxar a parte do homestaging. Eu sou péssima no inglês, eu prometo melhorar. Mas também a parte dos tatuadores, esteticistas, porque acho que é possível demonstrar tudo pratos limpos. E acho que se, estando aqui, tendo o privilégio de poder estar aqui convosco, e obrigada já agora, não é? Por me terem convidado, acho que era bom darmos assim um bocadinho mais de vida à parte do comércio e às novas aventuras do povo torriense. Sim. É o empreendedorismo, neste caso, queres dizer? Sim, que é realmente o principal tema deste podcast. Sentes isso, Joana? O que é que achas que podia ser feito mais para ajudar que não está nas tuas mãos? Bom, eu neste caso não tenho uma loja aberta ao público, não é? Portanto, não me sinto inserida nessa parte do comércio local como se calhar a Filipa se sente, não é? E essas dores são mais sentidas por quem está realmente no terreno. Acho que há espaço para todos e acho que há tempo, portanto o ano temporal, não é? Os 365 dias anuais dão espaço para se poder pensar nisso e para se poder vir a organizar algo, ou seja, em vez de ser artesanato, ser realmente uma reunião do empreendedorismo torriense, ou uma feira de empreendedorismo torriense onde pudesse estar representados todos os negócios que nasceram e que se querem mostrar, obviamente, aqueles que já existem e que também pretendem mostrar-se, fazê-lo se calhar até o mais destinado ao centro da cidade, não digo o centro histórico, mas o centro da cidade. Nós temos espaços lindos na cidade, ou, quiçá, espalhado pela cidade com diferentes temas, num evento onde se pudesse circular e que desse às tantas um todo, não é? Ou mesmo aproveitar, e desculpa interromper, aproveitar realmente algumas coisas que já existem, por exemplo, agora é as festas da cidade. Estou a dar um exemplo, tentar não só puxar a parte da gastronomia e partes alimentares torrienses, mas também tentar puxar um bocadinho das lojas, porque efetivamente uma coisa que nós temos notado é que as lojas estão todas a fechar e o que abre mais são serviços. É uma coisa boa, há mais variedade, também há muita procura. E achas que o facto de vender online, depois as pessoas não vão tanto... não sei, porque imagina, a maior parte do teu público, disseste há pouco que vendias muito online, não é? Eu tenho muito pessoal de fora, mas também tenho muitas torrienses a vir à minha loja, pessoas que me vêm do online, que me conhecem e que vão à minha loja e dizem: efetivamente não sabia que a tua loja era aqui, que gira. Pronto, o que aconteceu, porque a Joana foi à minha inauguração da minha nova loja, eu não conhecia a Joana, e isso aconteceu, ela viu eu ouvi a Pi numa rádio local. Na ONFM, sim, pronto. E nesse dia estava ali perto e decidi lá ir, e o que é certo é que saí lá com umas calças de flores espetacular. Também fora da caixa. Também fora da caixa, e outras peças mais que ela tem, que são muito diferentes e muito Por exemplo, muito quando eu criei aquele projeto com várias marcas torrienses, algumas delas sim faziam parte, por exemplo, da feira rural, alguns mercados aqui em Torres, mas outras nem sempre têm a oportunidade, ou porque as vagas estão cheias, ou porque as pessoas que se candidatam depois faltam. E então, nesse mercado que eu fiz, que tenho feedback e gostaria de voltar a fazer, que até pensei, por que não falar com a Câmara Municipal, ou mesmo com a Proma Torres, juntar-nos todos e darmos assim uma vida diferente. Por exemplo, a área da Joana, que é uma área que não é muito conhecida aqui em Torres, ela ter um espaço onde que possa mostrar o que realmente o que também é que se faz. Estamos a falar disso, Filipa, não é? Estamos aqui a ter um espaço para falar disso. Sim, mas digo mais, não na parte de falar, mas sim na parte da prática. Claro que é importante na parte de falar e é muito bom, e agradeço cada vez mais
termos a oportunidade de falar, mas também na parte física, ou seja... Como é que isso se demonstra depois? Sim, fazermos um evento, aproveitarmos, já que vamos ter já festas aqui em Torres, porque é que não temos outro espaço que podemos juntar tudo? Mas eu acho que há tempo para tudo, ou seja, também acabar por estar a misturar isso, se calhar, com as festas da cidade, não dá tanto ênfase àquilo que se quer, Exato, não é? sim. Ou seja, por um lado tens o público lá, mas será que é o teu público? Será que é o público que tu queres chamar para ali, não é? As festas de Torres Vedras têm aquele momento, não é, em que as lojas estão abertas até mais tarde. Exatamente, o São Martinho compras e vinho. Também, exatamente. Sim. Mas nesse sentido percebo o que a Filipa está a dizer, aliás, um bocadinho Eu passei por isso no ano passado e posso ser sincera. Claro que sim. Não dá... as pessoas, lá está, não... Às horas, as pessoas das lojas não estão para ficar abertas até muito tarde, porque não há pessoas na rua a essas horas. Mas isso não é uma causa e consequência ao mesmo tempo, não é? Eu acho não há que... pessoas, não estou aberto, mas se eu estou aberto também não há pessoas. Eu acho que é tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo. Por exemplo, o facto das ruas, neste momento, a maior parte das ruas terem, por exemplo, 2 lojas abertas e, por exemplo, 2 a 3 esteticistas ou cabeleireiras, a pessoa já acaba, olha, não vou para aquela rua porque realmente está tudo fechado, não tem nada que eu possa ver. E eu acho que é uma boa ideia, é muito giro, eu adoro. Ainda no ano passado foram tocar à porta da minha antiga loja e eu adorei, mas não... ou seja, acho que as pessoas, por exemplo, gostam mais agora das festas da cidade porque comes e bebes, estamos ali com música. É o que as pessoas procuram mais, sim, efetivamente. mas eu acho que, tirando esse bichinho que a Joana estava a dizer, que é, será que as pessoas vão para uma coisa e irão para outra? Sim, porque, por exemplo... tu sentes falta disso quando vais... O meu tipo de cliente, ou eu, gosto de ir a um sítio, por exemplo, vou aproveitar uma boa música, uma boa comida torriense, mas eu gosto também de laurear o vídeo e ver outras coisas diferentes. Perceber, olha, eu amanhã queria decorar uma casa ou queria mudar aqui qualquer coisa porque tenho aqui uma moradia para vender e realmente não consigo vender. Vou às festas da cidade. Não, vou a uma exposição que sei que vai estar nas festas da cidade e acabo por fazer as duas coisas, ou seja... Pronto, isso também, quer dizer, e pegando agora aqui um bocadinho para também não fugirmos ao claro. Mas foi também o que nós fizemos também no Made in, no sentido em que é um evento, e porque tinha aqui para falarmos um bocadinho do vosso momento Ignite, que é um evento em que também temos uma exposição e temos mercado de rua e temos street food e temos concertos, e tivemos também um momento que foi o Ignite e que ia pedir para falares um bocadinho sobre essa experiência também, Filipa, porque o Ignite, para quem está a ouvir e não sabe, é um formato de apresentação de empreendedorismo em que quem vai falar, os convidados têm 5 minutos para falar e têm uns slides sempre a passar, não é? E portanto têm que ser rápidos na sua apresentação e dizer o essencial. E apesar de não ser um evento de centenas ou milhares de pessoas, é um evento que até reúne bastantes pessoas e vocês tiveram a sala cheia. Já tinhas tido a oportunidade de falar do teu negócio? Como é que foi essa experiência para ti? Para mim foi uma novidade. Foi uma porta aberta que eu não pensei que a tivesse tão cedo, ou seja, pensei que se calhar, passado 2, 3 anos de ter o meu negócio, se calhar iria ter a oportunidade, mas para mim foi muito bom. Ou seja, conheci muitas empreendedoras, tal como eu, com muitas mais experiências ou menos e com áreas super diferentes umas das outras, na qual eu gostei muito. Tive a oportunidade também de ver tudo o que estava em redor e gostei bastante. Relativamente a este convite, não sei se também posso dizer, também estou a gostar bastante, porque eu acho que eu pelo menos vejo todas as portas, para mim, quando se abrem, eu aproveito tudo. Se me dão a mão, eu aproveito a mão que me dão. Por isso sim, gostei bastante. Acho que se tivermos mais coisas assim destas, acho que é sempre muito bom para qualquer negócio que seja. Acho que sim, acho que essa partilha até foi muito saudável, até porque há coisas do negócio, que os negócios podem ser completamente diferentes, de áreas completamente diferentes, mas encontrarem aqui pontos de encontro, não é, Joana? Como é que foi para ti? Olha, para mim foi uma experiência incrível. Eu estava super nervosa, porque lá está, as apresentações deixam sempre um nervoso miudinho. Já não fazia há imenso tempo, mas depois o moderador era espetacular, deu-nos logo ali um nível de descontração gigante. Super engraçado. Ele foi mesmo, sabe mesmo aquilo que faz e fala bem. E quando chegou a minha vez, aquilo fluiu de uma forma super natural. Aliás,
quando nós também estamos a falar de algo que gostamos, não é? E que fazemos de coração, as coisas saem muito mais facilmente. E na verdade foi isso. Eu até tinha os papéis na mão que eu acabei por nem olhar, porque no fundo acabou por sair tão naturalmente que se passaram os 5 minutos num instantinho. Se calhar até era mais tempo. Ficava mais tempo, continuava a falar. E foi também muito, muito agradável pela partilha de experiências que houve ali. Não tinha ideia que haviam tantos negócios de empreendedorismo aqui na nossa zona. E foi ótimo porque também acabei por fazer outros contactos possíveis parceiros de negócio no futuro. Portanto, foi um win-win. Sim, até porque o Ignite termina sempre com aquele momento e até coincidiu ali com a prova de vinho e, portanto, cria também essa partilha. Os eventos Midin também têm muito isso, como há um mercado, depois o que achamos é que muitas vezes cria-se essa ligação, esses contactos e depois daí até nascem novas ideias. Eu adoro, adoro, por exemplo, sair à rua e ver Torres cheia. Adoro a feira rural. E adoro estas coisas porque dá vida, as pessoas fazem amizades, ou seja, se eu não tiver pão, vou à vizinha da frente e está tudo bem, ela tem pão, e se ela não tiver farinha, eu tenho farinha, ou seja, as festas acabamos também por nos conhecer e ajudarmos umas às outras, e eu adorei o Ignite porque a diversidade era muito grande, ou seja, eu era de roupa, era mais área de casa, depois tínhamos velas, tínhamos pintura, tínhamos de tudo, natureza, tecnologia, muita coisa, não é? Imensa coisa. Sim. Foi muito interessante. E muito interessante, áreas de negócio muito, muito interessantes relativamente à natureza e tudo, principalmente que eu não fazia 2-3 negócios que estão ali, super inteligentes e muito a zelar pelo nosso futuro, não é? Sim. E estamos mesmo quase a terminar. Filipa, qual é o melhor elogio que podes receber pelo teu trabalho? Boa pergunta. Joana, também podes ir pensando, se quiseres, qual é assim, a melhor coisa que podem dizer sobre a tua marca, ou sobre a tua loja, ou sobre o teu trabalho, Joana? Posso? Eu, para mim, o maior elogio que eu posso receber é quando sinto que existem outras pessoas a recomendar o meu trabalho. Porque aí é a prova de que, com confiança, elas estão a depositar a confiança no meu trabalho e estão-me a sugerir a outras pessoas que gostam, com certeza. E para mim, se calhar, esse é o maior elogio que eu sinto que pode ter resultado naquilo que eu faço. Sim, quando há recomendação é porque temos a certeza genuína, não é? Que alguém gosta tanto que até recomenda. Exatamente. Eu não podia ser eu se não tivesse duas coisas. Força, Filipa. Que é, a primeira é o facto de, para mim a coisa mais importante é as pessoas que me compram, as minhas clientes ou mesmo novas clientes, é sentirem-se mais confiantes e gostarem mais delas próprias. Isso é o meu principal check quando faço uma venda. E o segundo é ver que a primeira venda foi gostada, foi partilhada, como a Joana estava a dizer, foi recomendada e que a mesma pessoa e pessoas amigas ou conhecidas também atualmente são clientes, ou seja, são esses dois pontos. E as pessoas continuam a comprar, não é? Sim, e se não há espaço, limpam o armário e voltam a enchê-lo. E é isso que se quer, não é? Sim. Perfeito. Ok, nós quando terminamos pedimos sempre aos nossos convidados que terminem uma frase que começa com Torres Vedras é. Filipa. Olha, Torres Vedras é incrível, é acolhedor, é familiar, sim. E é isso, acho que sim. Eu adoro Torres Vedras. Eu gosto de ir à rua, adoro ir tomar o meu café, tipo nos fins de semana, e dar um passeio. Torres Vedras é muito acolhedor. Boa. Joana, Torres Vedras é? O meu ponto de partida e o meu ponto de chegada. Que bonito, parece-me ótimo para terminarmos aqui este nosso encontro. Muito obrigada pela vossa participação, foi uma conversa super interessante e, portanto, aconselhamos aqui os nossos ouvintes a procurarem-vos nas redes sociais ou fisicamente na loja, não é? E a falarem convosco para saber um bocadinho mais dos vossos projetos. Desejamos muito sucesso. Obrigada. Obrigada.